Então, galerinha, vamos dar continuidade aí à parte sobre conceito de função, beleza? Então, nessa primeira aula estaremos falando um pouco sobre o início do estudo sobre funções. Então, para a gente começar a falar um pouco mais formal agora sobre função, então vamos saber quando é que começou essa questão de função. Então, no século XIX, certo? O matemático alemão Dirichlet, certo? Escreveu uma primeira definição de função. Então, a primeira definição em relação ao que é uma função. Então é o seguinte: uma variável y se diz em função de uma variável x se para todo valor atribuído a x corresponde por uma lei ou regra um único valor de y. Nesse caso, x denomina-se variável independente e y é a variável dependente. Pô, professor, como assim? Então é o seguinte, lembre que no exemplo anterior, certo? A nossa variável y, certo? Eu posso dizer que vai ser o meu d, minha distância, né? Seria minha variável y. E a minha variável x vai ser o tempo. O que é que a gente tinha no nosso problema? A gente tinha que a distância e o tempo eles estavam relacionados por uma lei ou regra. Que lei e regra é essa? A lei e a regra é justamente aquela expressão d igual a 80t. Certo? Então, essa fórmula, certo? No caso, seria a nossa lei ou regra. Certo? Então, toda função vai ter uma lei ou regra que vai relacionar as duas variáveis, certo? A variável y e a variável x. Nesse nosso caso, a distância e o tempo. E aí veja o seguinte, que a variável independente aqui no caso, né? O meu t é a minha variável independente, certo? Eu não preciso do valor de outra variável para determinar o tempo, certo? O tempo já está determinado. Já a minha distância, certo? É a nossa variável dependente. Por que a nossa variável dependente? Porque o valor da distância depende do valor do tempo nessa expressão, né? Ó, t igual a 80t. Para cada t que eu digo, né? Por exemplo, se eu colocasse t igual a 4 horas, né? A gente conseguia encontrar a distância que era igual a 80 vezes 4. Então isso aqui vai dar 320 quilômetros, né? Então eu consigo facilmente achar a minha distância, certo? Então, nesse caso, a gente tem uma relação, uma lei, certo? E as variáveis dependente e independente, beleza? Vamos ver outro exemplo para ficar mais clara essa questão, certo? Então, nosso exemplo vai ser um bem simples, certo? Que aparece no cotidiano, que é, por exemplo, o número de litros de gasolina, certo? E o preço a pagar por essa quantidade, certo? Então, a gente pode construir uma tabela, né? Que diz aqui, ó, a tabela relaciona o número de litros de gasolina e o preço a pagar por eles. Como assim? Então, vamos colocar aqui, ó. Digamos que aqui você tem o número de litros de gasolina. Então, vou colocar aqui gasolina e a quantidade dela vai estar em litros, certo? E o preço a pagar por elas, a gente vai ter aqui, ó, vou colocar aqui o preço que vai estar em reais. Então, como é que eu consigo colocar o número de litros de gasolina, certo, relacionado com o preço a pagar? Então, é bem simples, certo? Vamos pensar o seguinte: quanto é que custa 1 litro de gasolina? Então, no cenário ideal que a gente vai colocar aqui, certo? 1 litro, você vai estar levando exatamente 1 litro por, digamos, R$ 3. Então, R$ 3 você está levando 1 litro de gasolina, certo? Então, nesse caso, para 1 litro, o meu preço vai ser
R$ 3, beleza? Então vamos pensar o seguinte, se eu quisesse 2 litros, então o meu preço que eu iria pagar seria R$ 6. Então vamos lá, 2 litros, R$ 6. Então veja que essa tabela eu consigo relacionar certa quantidade de litros e o preço a pagar por eles. Então se fosse 3 litros, certo? Seria o que? 9. Se fosse 4 litros, seria 12. E aí eu posso continuar preenchendo essa tabela, certo? Por exemplo, se eu fosse 10 litros, seriam quantos? Aí a gente pensa, pô, como é que você vai fazer isso? Ah, vai dar 30. Aí, pô, professor, você já pensou rápido como é que você faz isso? Então, eu vou explicar a vocês a lógica desse problema, mas vocês já devem ter percebido, certo? Por exemplo, também poderia dizer que 12 litros seriam R$ 36. E assim eu poderia continuar, certo? Então, a minha tabela aqui que eu construí, bastou só saber o valor de 1 litro, né? E o preço a pagar por ele, e aí eu consigo construir essa tabela, beleza? O que é que tem interessante nisso? Então é o seguinte, nesse problema eu consigo colocar o preço em função da quantidade de litros de gasolina. Como? Então vamos imaginar o seguinte, eu tinha dito inicialmente que 1 litro, né, valia R$ 3, certo? Então tem aqui 1 litro valendo R$ 3. Então veja o seguinte, que eu consigo chamar o seguinte, se eu chamar o preço a pagar com a letra P, certo? Eu sei que o preço a pagar ele vai ser R$ 3, certo? Vezes o número, certo? De litros X, que eu vou chamar de X, comprados. Então veja, o preço a pagar, certo? Ele é R$ 3 vezes o número de litros comprados. Então, observe que eu consigo fazer o seguinte. O meu preço P, ele vai ser igual a R$ 3, certo? Vezes X. Quem é X? X é a quantidade de litros, né? Que eu comprei. Então, veja que eu consigo colocar o preço a pagar, certo? Em função do número de litros comprados, beleza? Então, P igual a 3 vezes X, que é o que a gente faz na tabela, né? Observe lá, quando a gente voltando aqui na tabela, quando é 1, né? Observe que é bem simples. Se eu multiplicar 1 por 3, certo? Vai dar justamente, ou no caso aqui, se eu fizer R$ 3, colocar aqui em reais, né? Se eu fizer R$ 3 vezes 1, vai dar R$ 3. Se eu faço R$ 3 vezes 2, vai dar 6. Se eu faço 3 vezes 3, vai dar 9. Se eu faço 3 vezes 4, vai dar 12. Aí observe que na questão do 10, como é que eu pensei rápido? Porque eu já sabia que 3 vezes 10 vai dar 30. Do mesmo jeito, 3 vezes 12 vai dar 36. Então o segredo é eu saber quanto é que eu gasto, né, comprando 1 litro. Então aí eu consigo escrever a nossa lei, né? Que é lei ou regra, né? Que por enquanto a gente não sabe o que é isso, mas eu vou explicar lá na frente, certo? O que significa isso. Mas por enquanto é a nossa lei que relaciona o preço com o número de litros comprados, né? Para que serve essa lei? Novamente a gente pode responder uma série de perguntas. A primeira delas eu vou colocar aqui, ó, qual o preço, certo? De 10 litros de gasolina. Então, qual o preço para eu comprar 10 litros? Então, novamente, ó, eu tenho minha lei, eu sei o seguinte, que 10 litros é o quanto eu comprei, né? Então, eu posso dizer que
tenho aqui 10 litros, né? Então, x igual a 10 litros. Então, eu quero saber quem é o meu preço, P. Só que eu sei que o preço está relacionado com o número x, né? Que é o número de litros de gasolina, certo? Então, eu posso substituir aqui, né? P é igual a 3 vezes o meu x, que é 10, né? Então, nesse caso aqui, 3 vezes 10 vai ser igual a 30, né? Então, significa que o preço para pagar vai ser R$ 30, beleza? Então, através daquela fórmula, certo? Eu consigo encontrar o preço que eu vou gastar, né, comprando 10 litros de gasolina. Então, veja que é muito importante todo problema que a gente tem sobre função, a gente conseguir encontrar a lei, certo? Ou a regra que relaciona as grandezas envolvidas no problema. Mas não para por aí, eu consigo ainda responder outras séries de perguntas, certo? Vamos pensar aqui mais uma. Eu podia também querer saber, colocar aqui letra B, qual é o preço, certo? De 28 litros de gasolina. Então é uma outra quantidade, certo? Quanto é o preço de 28? Então veja que é a mesma ideia. Eu tenho o preço, que é no caso aqui R$ 3, né? Vezes x, só que a minha quantidade agora é 28 litros. Então eu posso substituir P igual a 3, certo? Vezes 28. Então é só multiplicar aqui 28 vezes 3, né? Quando eu faço aqui 28 vezes 3, vai dar 24, né? Sobe 2. 3 vezes 2, 6, né? Com 2, 8. Então o preço aqui vai ser 84, ou seja, o preço para comprar 28 litros, né, vai ser exatamente R$ 84, né? Então veja que eu posso calcular o preço de qualquer quantidade que eu quiser sabendo essa minha regra aqui. Beleza? Então, galera, para encerrar, certo? Eu poderia pensar também o seguinte problema, o contrário, né? Quantos litros, certo? De gasolina podem ser comprados com R$ 39, certo? Então, tenho lá R$ 39, quero saber quanto de gasolina eu consigo colocar. Então é o seguinte, nesse meu problema agora eu tenho o meu P, que é R$ 39, e quero encontrar o meu X, certo? Que são a minha quantidade de litros. Só que eu sei que P está relacionado com X da seguinte maneira, né? R$ 3, né? Vezes X. Só que quem é P? P é 39. E X é o que eu quero achar. Então eu substituo aqui, né? Só eu arrumar essa equação. Colocar aqui, ó. 39. E agora pego esse valor para cá, né? Então X eu posso passar dividindo 3. 39 dividido por 3. E aqui é equivalente a eu dividir 39 por 3. Que vai dar exatamente 13, né? Ou seja, aqui na minha quantidade, né? Com R$ 39 eu consigo colocar 13 litros de gasolina, certo? Então nesse caso eu consigo fazer o contrário. Eu tenho meu valor e quero achar minha quantidade de litros, certo? Então uma das características de algumas funções é essa, que você pode calcular o valor inverso, né? A grandeza inversa. Então galera, esses são alguns exemplos sobre funções. Nas próximas aulas eu vou estar trazendo novos exemplos, certo, sobre o conceito de função para a gente formalizar bem essa ideia e prosseguir nas próximas aulas. Então, continue acompanhando, certo, as próximas aulas. Não percam,
certo? Sigam o canal, se inscrevam, certo? Ativem as notificações para não ficarem perdendo nada, certo? Porque as próximas aulas vão estar sendo bastante importantes para a continuidade do nosso assunto, beleza? Então, espero vocês nas próximas aulas. Então, até mais, pessoal. Valeu!